Olá, você está no Narrativamente e hoje vamos falar de uma obra muito conhecida, Laranja Mecânica. No entanto, eu não vou falar da adaptação cinematográfica, mas sim da obra original, o livro que foi escrito pelo Anthony Burgess. Eu me chamo Júlio Oliveira e você está convidado para se juntar a essa viagem. Para quem não conhece, Laranja Mecânica mostra um universo alternativo em que temos um país ditatorial, um estado bem opressivo mesmo, e nesse país acompanhamos um jovem chamado Alex, que tem um grupo de amigos, que na verdade é uma gangue, e eles praticam atos de ultraviolência por toda a cidade. Chega um momento em que o Alex é pego e ele então é levado para fazer um tratamento dado pelo governo, que supostamente vai retirar os impulsos violentos dele. Nesse sentido, a história faz grandes questionamentos sobre a própria violência, tanto do indivíduo como do Estado, mas também discute livre-arbítrio e toda a questão prisional e meios aí de ressocializar ou punir os criminosos, os desordeiros aí da sociedade. A grande questão é que Laranja Mecânica é uma história que levanta polêmicas, pois ela lida, como eu já falei, com ultraviolência. O Alex e os amigos dele não fazem só alguns roubos, alguns espancamentos, não, eles matam mesmo. Eles fazem estupro coletivo, eles fazem coisas horrorosas, nojentas e que vão fazer você embrulhar o estômago. Ou fariam, porque o Anthony Burgess faz algo genial, tanto na apresentação do universo como na apresentação da violência. Ele usa uma linguagem própria. Eu vou explicar para você. O livro é narrado pelo próprio Alex. O Alex está contando a história dele, a história da gangue dele e a história daquele universo. Antes de mais nada, nós somos introduzidos a um universo estranho. Então logo de cara você tem a esquisitice. Você quer entender, que lugar é esse? Como é que a polícia tem tanto poder? Como é que funcionam as relações sociais nesse mundo? Então você tem um primeiro impacto. Mas dentro desse universo estranho, existem sub-universos. São os grupos sociais, os grupos políticos, as pessoas, os próprios indivíduos. E nesse momento, nós encontramos o grupo do Alex. Dois grupos, aliás, a família dele e a gangue dele. E dentro de cada grupo, nós vemos as linguagens diferentes de comunicação e de comportamento. Na gangue, nós aprendemos um dialeto próprio. E é interessante que esse dialeto é usado durante toda a narrativa, mostrando que o Alex ainda carrega aquela memória juvenil, as palavras de um jovem criminoso nesse mundo distópico. E aí entra a terceira camada de estranheza. Você não sabe exatamente o que essas palavras significam a princípio. De vez em quando você vai ver o Alex dizer palavras como ras, robotar, hot, rosa, hookah, sem que você compreenda o que ele está querendo dizer. No entanto, conforme a história vai avançando, ele não só vai explicando os significados, como o contexto dessas palavras deixa claro o significado delas. Quando você menos espera, você está entendendo tudo que o Alex está falando e, de certa forma, você vira um comparsa dele nos crimes. Essa mudança de linguagem tem dois impactos muito pertinentes. Primeiramente, é uma construção de universo impressionante. Você começa a acreditar que você está ali, você sabe que é uma história de ficção, mas ao mesmo tempo ela tem bases na realidade, no sentido da construção cultural, a construção do dialeto, o idioma que as pessoas estão falando e como elas falam. Em segundo lugar, é uma forma que o Burgess encontrou para tentar suavizar a violência. Não suavizar no sentido de você aceitá-la, mas de forma que você, como leitor, consiga suportá-la. Então, quando o Alex estiver espancando velhinhas, você não vai pensar, meu Deus, que horroroso! Pelo contrário, você sabe conscientemente que é horroroso, mas o contraste da linguagem, que é muito mais leve, é divertida, é tudo narrado com muito bom humor. Isso gera um impacto diferente. É a estranheza a serviço da narrativa. E nessa história, essa estranheza é essencial para você se relacionar com o enredo, com tudo que é contado. Laranja Mecânica, entre os temas que toca, fala também de amadurecimento, e nada mais estranho do que crescer. E o Burgess, com essa linguagem, ele consegue nos ensinar como é a vida nessa distopia, como é a vida nesse universo. Você começa a falar como o grupo do Alex, você começa a entender tudo o que eles dizem, e aos poucos a narrativa do protagonista deixa de ser estranha, deixa de trazer esse impacto do novo, do diferente, e passa a ser algo comum. Um livro que no começo parece meio incompreensível, meio sem sentido, começa a ser o normal para você. E essa transformação da realidade reflete até mesmo a narrativa sobre livre-arbítrio, sobre psicologia comportamental, sobre tantos outros temas que são tocados e que não cabem nesse episódio aqui. Mas é um livro que eu recomendo para todos. Mas antes de acabar esse podcast, eu tenho uma coisa bem interessante para falar também. É que o livro ele vem com um glossário
E mesmo assim o tradutor recomenda não ler o glossário antes de você ler a história. Porque, mais uma vez, o Burgess tinha a intenção que você estranhasse. A estranheza faz parte da jornada narrativa. É importante que você sinta ela, porque ela tá lá com um propósito. Então, quando vocês pegarem Laranja Mecânica para lerem, não vão ver o glossário. Quer dizer, o livro é seu, você faz o que você quiser, mas eu não recomendo. O episódio de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito por você me ouvir e nos vemos em breve. Um último aviso antes de encerrar o episódio de fato. Eu tenho uma página no Instagram, se chama @narrativa.mente. Passa lá depois pra gente conversar, comentar e falar sobre livros, filmes e etc. Vai ser bem interessante. Um abraço, tudo de bom. Valeu!